Algum tempo hesitei se deveria abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Ok, turma, tudo bem com vocês? Nada melhor do que darmos início à nossa segunda aula do canal Leitura.educa do que estarmos trazendo um trecho de uma das grandes obras, de um dos grandes romances desse autor, Machado de Assis, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, sobre o qual iremos tratar em outra ocasião. Hoje, nessa videoaula, o nosso ponto, o nosso conteúdo será trabalharmos um pouco da biografia de Machado de Assis, uma biografia cheia de vácuos, cheia de espaços que ainda precisam ser preenchidos por os seus biógrafos, por conta de não termos muita informação sobre principalmente o início da vida desse grande autor, que foi um dos grandes nomes da literatura não apenas brasileira, mas mundial. Então, antes de mais nada, não se esqueça, gente. Não se esqueça. Ajude o canal, inscreva-se no canal, dá aquele seu joinha nos vídeos para tornar o vídeo mais relevante e marca o sininho para que você possa sempre ser avisado de novos vídeos que nós iremos estar colocando aqui no canal, certo? E logo depois da vinheta, sem mais delongas, iremos trabalhar um pouco da vida do Bruxo do Cosme Velho. Certo, gente? Então, vamos dar início a apenas um breve resumo sobre a vida de Machado de Assis, o início da existência desse grande autor brasileiro, certo? Eu trouxe aqui um slide para vocês para tratarmos um pouco sobre essa biografia. Vamos a ele. Bom, aqui nós temos Machado de Assis, no nosso canal Leitura.educa, com o professor Railson, certo? Eu vou só retirar aqui minha câmera para não atrapalhar a nossa visibilidade, ok? Já está fora aqui, maravilha. Bom, então vamos dar início aí para falarmos um pouco sobre Machado de Assis, esse menino que nasceu no Morro do Livramento. Dizem-se que mais ou menos nessa região, certo? Foi um menino como qualquer outro do morro, um menino que era mulato, descendentes de escravos, seus avós paternos eram escravos, certo? Ele nasce no Morro do Livramento no ano de 1839, a 21 de junho, certo? É apenas mais um no meio de muitos, dentro desse Rio de Janeiro tão precário que nós iremos falar. Filho do pintor Francisco de Assis e da lavadeira Maria Leopoldina Machado de Assis. Certo? Você vê que ele vem de família humilde, certo? Ele tem esse início humilde. É daí que começa a surgir várias proposições sobre como é que ele aprendeu a ler e a escrever, e tão bem, por ele não ter frequentado, com certeza nesse período e por as condições dele, não ter frequentado uma educação formal. O avô paterno foi escravo numa chácara próxima ao Morro do Livramento, que era essa chácara, certo? Que tinha como dona a dona Maria José, que vai se tornar madrinha do menino. E por ele ser apadrinhado por a dona, ele vai ter livre acesso à chácara. E alguns biógrafos dizem que foi daí que ele vem a ter sua inicialização nas letras, através dessa madrinha. Mas, como é dito, é apenas ainda suposições, não se tem materiais, informações concretas com relação a isso. Bom, ele vem ter grandes percas na sua vida, na sua infância. Perde primeiro a irmã mais nova, quando ele tinha 6 anos, no ano de 1845.
perde a mãe no ano de 1849. Nós vamos ver que essas duas percas em sua vida irá marcar sua trajetória. O pai casa-se novamente com Maria Inês da Silva, que é lavadeira, cozinheira e doceira, inclusive com relação a sua relação com a sua madrasta, nós vamos ter diversas informações bibliográficas. Algumas que dizem que ele teve contato, que ele teve com um contato, como é que se diz, amigável com essa madrasta. Outros dizem que não, que ele teve algumas desavenças com a mesma. Alguns dizem que inclusive ele ajudava a família vendendo os doces feitos por a sua madrasta, mas isso entra ali naquele rol de algumas suposições ou lenda, não se sabe ao certo. A educação, o grande mistério. Como um menino do morro, sem condições, no Rio de Janeiro de 1830, 1840, com grande precariedade, irá se tornar um dos grandes utilizadores da língua portuguesa, hábil utilizador da língua. Outro mistério também é como ele, além do português, ele aprendeu também um idioma estrangeiro, o francês. Inclusive chegando a traduzir, segundo alguns biógrafos, o Victor Hugo, um dos grandes autores franceses. As doenças. Machado de Assis vai passar a vida sofrendo com alguns problemas, entre eles a epilepsia. Teve alguns problemas na visão, né? Dizem-se que Machado de Assis praticamente nunca saiu do Rio de Janeiro. Apenas em algumas ocasiões, em uma ocasião que vai para Friburgo, que segundo alguns biógrafos dizem que ele não foi para passear, e sim para se tratar de alguns problemas. O Rio de Janeiro de Machado de Assis é um Rio de Janeiro com no máximo 200 mil habitantes, dentre eles em grande parte escravos, certo? É um Rio de Janeiro com uma estrutura precária, com pouca infraestrutura, principalmente no saneamento básico. Sem saneamento básico, era comum ver os escravos carregando dejetos dos seus donos para ser lançados em outros locais, por não ter essa infraestrutura. E ele foi, nesse período, mais um menino como muitos outros. Daí vem o mistério dos seus primeiros anos. Quem iria se importar em descrever a vida de um menino do morro no ano de 1839, um menino pobre? Quem iria ter essa preocupação de trazer documentos, de descrever o que realmente aconteceu com esse menino? Machado de Assis, como nós vamos ver, dentre outros gêneros, ele também escreve poemas, ele tem livros de poesia. E aqui nós trazemos um poema com uma dedicatória para sua mãe. O título é Minha Mãe. Quem foi que o berço me embalou, da infância entre as doçuras do empíreo vem? E nos beijos de célica fragrância velou meu puro sono, minha mãe. Se devo ter no peito uma lembrança, é dela os meus sonhos de criança dourou. É dela que os meus sonhos de criança dourou. É minha mãe. Por ela rezarei eternamente, que ela reza por mim no céu também. Nas santas rezas do meu peito ardente, repetirei um nome, minha mãe. Se devem louros ter meus cantos d'alma, ó, do porvir eu trocaria a palma para ter minha mãe. Aí nós trazemos agora, a partir dos 16, 17 anos, nós vamos ter um pouco de informação mais concreta sobre Machado de Assis. Ele vai para o Rio de Janeiro, sai do morro, vai para o centro do Rio de Janeiro, como muitos outros jovens dessa época, em busca de emprego, em busca de trabalho. Dizem que ele trabalhou de muitas coisas, certo? E acaba conseguindo um emprego aos 17 anos como aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional.
Ele vai ter relações com muitas pessoas do jornalismo, da imprensa, e daí por diante ele começa a fazer suas publicações. Nós sabemos que muitas obras hoje, gente, que nós conhecemos, que estão colocadas em livros como romances, contos e poesia de muitos autores dessa época, primeiro foram lançados em folhetins, foram lançados em jornais, certo? E depois trazidos para a versão de livro. Assim foi também como muitas obras de Machado de Assis, ou muitas obras. Conhece nesse período Manuel Antônio de Almeida, que já é um grande escritor, inclusive o autor do livro Memórias de um Sargento de Milícia, um dos grandes romances da literatura brasileira. Daí ele vai galgando as suas relações no meio e se tornando também um deles. Em 1869, casa-se com Carolina Xavier de Novaes, que será o grande amor de sua vida. Em 15 de novembro de 1896, funda com outros escritores a Academia Brasileira de Letras, sendo o primeiro presidente. A Academia Brasileira de Letras que nós temos até os dias de hoje, onde nós encontramos os maiores escritores da nossa língua, certo? Lá estão os chamados imortais. Imortais por conta de suas obras, que perdurarão até depois de sua morte. Por isso são denominados imortais. Machado de Assis é o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Coroado de glória econômica, social e cultural. Então, aos poucos, Machado de Assis vai se desenvolvendo, produzindo, vai se tornando esse escritor, vai lançando suas obras e todos vão percebendo o gênio que ali nasce e ele se torna um dos grandes nomes em vida da nossa literatura, uma das influências de muitos outros autores, inclusive seus contemporâneos. E é o que nós vemos aí, a efervescência desse autor que escreveu sobre quase tudo, quase todos os gêneros literários. Vem a sua segunda perca. No ano de 1904, ele perde Carolina, o grande amor de sua vida. E, logo depois, no ano de 1908, dia 29 de setembro, ele falece, morrendo o homem e ficando a obra. O homem que lutou contra seu provável destino. O provável destino de um menino do morro, negro, doente, naquele Rio de Janeiro, com apenas mais ou menos 200 mil habitantes, muitos escravos, com muita pobreza, qual seria o provável destino? Era não ir muito longe. Inclusive, a expectativa de vida no Rio de Janeiro era muito baixa. Mas ele continua desde aí já sendo uma grande controvérsia. Ele consegue lutar e vai contra o seu provável destino e se torna o contrário do que ele seria. Se torna o grande Machado de Assis, né? Ele traz esse paradoxo em um de seus personagens, do livro que eu li no início da aula, o trecho, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós temos o personagem Brás Cubas, que é filho de família abastarda, vai estudar na Europa, coisa para poucos naquela época. Entretanto, apesar dele ter tudo, ele passou a vida e não conseguiu produzir nada, não conseguiu ser nada. Ao contrário do seu autor, do seu criador, que não teve nada e conseguiu tudo. Aqui nós temos algumas frases fantásticas que foram ditas sobre ele por muitos estudiosos e intelectuais, como, por exemplo, a denominação de bruxo do Cosme Velho que é o bairro onde ele viveu, homem subterrâneo, monstro de lucidez e muitas outras que nós vamos ver por aí. Sobre curiosidades, nós temos algumas curiosidades ou lendas, porque não se sabe ao certo se realmente aconteceu. Há relatos biográficos que dizem que Machado de Assis só revelou depois de casado a Carolina a epilepsia, que a vida inteira o iria perseguir e constranger. Então, esses relatos dizem que Carolina só ficou sabendo depois deles casados. Alguns afirmam que Machado de Assis se empenhou bastante à medida que começou a progredir para apagar de sua história a lembrança do seu passado humilde.
mais uma suposição, algo que não se pode ser totalmente provado. Dizem que ele fugiu desse passado dele, humilde. Bom, aqui eu trago, para finalizar essa parte, eu trago uma frase interessantíssima do autor Haroldo Bloom, que é a frase: Machado de Assis é uma espécie de milagre. Tudo a ver com o que nós estamos discutindo. Aqui nós temos as suas grandes obras no romance e no conto. O início no romance com Ressurreição, certo? Ele também escreveu crônicas, críticas literárias e teatro e poesia, que nós iremos tratar em outras aulas, como também iremos destrinchar essas obras de contos e as mais importantes do conto e do romance em outras aulas, certo? Nós iremos trabalhar um pouquinho também, iremos trabalhar as duas fases da obra machadiana. Aqui nós temos um pouco da bibliografia que me deu suporte para esse trabalho. Certo? Então vejam só, gente. Esse é um pouco do Machado de Assis. Se você ficou curioso, pesquise mais, estude um pouco mais sobre esse autor, conheça mais. Nós teremos nessas aulas mais informações sobre esse autor. Aqui embaixo desse vídeo eu vou colocar o endereço de um site do MEC que traz sobre a vida e obra de Machado de Assis, muito interessante, para vocês pesquisarem, ok? É um site muito bem desenvolvido. Beleza, gente? Na próxima aula nós continuamos também trazendo um pouco sobre Machado de Assis, certo? Falando um pouco sobre suas obras e dando continuidade ao nosso projeto Machado de Assis na Rede. Valeu, gente! Um abraço e até a próxima!